Meus queridos alunos de prática de processo civil do 7º período da FADVALE, saudações a todos vocês. Hoje estamos aqui para tratar de um tema muito relevante na nossa prática jurídica. Nós vamos comentar sobre a elaboração de uma petição inicial de uma ação de divórcio. Uma demanda que é corriqueira no nosso dia a dia da advocacia. Uma petição que é de simples elaboração se considerarmos em relação a várias outras que também fazem parte do nosso dia a dia. Foi disponibilizado previamente um caso, uma situação-problema que norteou a elaboração dessa petição inicial. Então, o caso ele diz respeito a uma situação em que nós temos Maria Marta. Ela procura você na condição de advogado, juntamente com o João Carlos. O João Carlos ele se encontra atualmente em outro país. Ele está separado de fato da Maria Marta há quase 2 anos e ele não tem, inclusive, interesse em retornar ao Brasil nos próximos anos e ele quer imediatamente o divórcio. E com esse objetivo, ele procura o amigo Jefferson, que é o seu procurador, inclusive, na cidade de Teoflotone. O Jefferson procura você na condição de advogado. E aí, em contato com a Maria Marta, ela concorda com essa pretensão, desde que fique com a guarda da filha menor, 6 anos de idade, do casal. O casal não tem bens. Então, o objetivo aqui, o desafio é redigir uma petição inicial de uma ação de divórcio. Quais são as peculiaridades para a elaboração dessa petição? Então, o primeiro detalhe, no tocante ao encaminhamento, nós vamos analisar que é o primeiro requisito, na verdade, da petição inicial, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Civil. Mas lembrando que, nesse caso, nós vamos levar em consideração também os requisitos do artigo 731 do Código de Processo Civil, porque a ação de divórcio consensual ela vai obedecer a um procedimento especial. Então, nesse caso, nós não vamos considerar apenas a regra geral do artigo 319, mas nós vamos considerar também as exigências específicas consignadas no artigo 731 do Código de Processo Civil. Então, nesse caso, nós temos aí o encaminhamento como primeiro requisito. E essa petição será encaminhada para a Vara Civil da Comarca de Teoflotone. Inclusive, é onde reside a Maria Marta e também o procurador, do João Carlos. Um detalhe importante, o encaminhamento não poderia ser feito para uma das varas já sendo especificadas. Nós tivemos um caso de uma das petições que eu corrigi, que o encaminhamento foi feito para a primeira vara civil de Teoflotone. Então, você vai encaminhar para o juízo de direito de uma das varas cíveis, no caso, da comarca de Teoflotone, sem especificar, em razão da necessidade de distribuição eletrônica para uma das varas, ok? Depois a gente passa para a parte de qualificação, e todas as petições ficaram praticamente impecáveis quanto a esse requisito, apresentando o nome completo do João Carlos e também da Maria Marta, o estado civil, a profissão, mencionando a questão de união estável, domicílio e residência, CPF, endereço eletrônico, tanto do João Carlos quanto da Maria Marta. Mas um detalhe importante, e muitos também respeitaram esse detalhe, em relação à representação do João Carlos pelo Jefferson. Então, o João Carlos ele não pretende retornar ao país nos próximos 2 anos, mas ele quer, de alguma forma, que a situação dele seja resolvida e o divórcio seja decretado imediatamente. Então, nesse caso, nós vamos mencionar na própria qualificação que ele se encontra representado pelo Jefferson, conforme procuração em anexo. Então, essa também é uma informação importante aí na parte de qualificação. E vamos nomear a ação
nesse caso aí como divórcio consensual, lembrando que não há réu, então nós temos aí um litisconsórcio ativo nessa relação jurídica processual, em nome tanto do João Carlos quanto da Maria Marta. E aí você vai mencionar que eles vêm a juízo, a presença desse juízo através do advogado que essa subscreve, aí você vai mencionar documento em anexo, mandato em anexo, aí você vai se referir, né, à procuração outorgada pelo casal ao advogado, propor a presente ação de divórcio pelas razões de fato e de direito que passa a aduzir e requerer. Então essa é a primeira parte que envolve o encaminhamento e a qualificação da sua petição. Agora a gente passa para a causa de pedir, que contempla, ao mesmo tempo, os fatos e os fundamentos jurídicos. Então, o fato é o acontecimento, é o que motiva a propositura da ação, e os fundamentos, as consequências jurídicas que justificam essa demanda a partir dos fatos. Bem, o que você precisa mencionar na parte de fatos? Então, você vai mencionar que o João Carlos e a Maria Marta, eles são casados desde a data X, pelo regime X, nesse caso aí é participação final nos aquestros, conforme certidão de casamento em anexo. Aí você vai colocar apenas essa informação. Você vai mencionar que eles tiveram uma filha menor, menciona aí a idade dela, no caso é a Clarice, né? Filha do casal, com 6 anos de idade, conforme certidão de nascimento em anexo. Nesse caso, evite fazer referência a menor como menor impúbere. Como eu sempre destaco em sala de aula, não é uma expressão adequada você se referir a alguém como púbere ou impúbere. Então, mencione menor absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, mas não utilize as expressões púbere ou impúbere. Você tem que mencionar também, nesse caso, que eles estão separados, né, e que pretendem o divórcio. Na verdade, você só vai mencionar que eles estão separados porque isso foi expressamente consignado na situação problema, mas não é um requisito para o divórcio, né? Eles estarem separados de fato não é um requisito para o divórcio. Bem, você vai mencionar também que o casal ele não adquiriu bens a serem partilhados, né? Essa é uma informação também importante. E um detalhe, gente, nesse caso você não vai fazer referência a algumas circunstâncias que foram mencionadas na situação problema que dizem respeito a uma possível traição, porque isso não vem ao caso na hipótese de um processo consensual. Então você vai fazer uma referência com mais ênfase à questão que diz respeito aos itens do acordo. Então, o que motiva esse divórcio ou situações pretéritas, elas são irrelevantes nesse momento, ok? É um detalhe também aí que precisa ser considerado. Você vai mencionar que há o consenso e que eles, portanto, pretendem o divórcio. Na parte de fundamentos jurídicos, aí você pode fazer uma referência expressa ao direito ao divórcio, previsto no artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que é um direito, né, do casal. Pode mencionar o artigo 1571 também do Código Civil, especialmente aí o seu inciso 4, que trata do divórcio. E também você pode mencionar o artigo 731 do Código de Processo Civil, que trata do procedimento especial de divórcio consensual. Não é necessário mencionar, nesse caso aí, a Lei 6.515/77, que é a lei do divórcio, porque ela simplesmente remete ao procedimento do Código de Processo Civil para regular essa ação, ok? Agora, um artigo muito importante, o artigo 731 do Código de Processo Civil, porque ele não só estabelece a incidência do procedimento especial, mas também ele exige que a petição inicial
ela faça referência com disposições sobre a partilha de bens, a pensão entre os cônjuges, a guarda e direito de convivência, ou seja, o direito de visita em relação aos filhos, e também a pensão para os filhos, podendo também ser feita alguma referência em relação ao nome que o casal pretende usar após o divórcio. Se vai manter o nome de casado ou se pretende voltar a usar o nome de solteiro. Então, esses requisitos aí, eles precisam também ser obedecidos. Só um detalhe importante quanto à questão da partilha de bens, que ela é facultativa, ela é opcional. Então, nós temos o artigo 731, parágrafo único do Código de Processo Civil e também o artigo 1581 do Código Civil, que expressamente estabelecem que a partilha ela não é um requisito obrigatório no momento do divórcio. Então, fica a critério aí do casal. Mas lembrando que, nesse caso específico, não existem bens a serem partilhados. Então, nós temos que ter esse cuidado também. Nós não temos que colocar aí nenhuma partilha, né, nenhum plano, nenhum esboço de partilha, considerando que a situação problema ela deixa consignada a inexistência de patrimônio partilhável, comunicável desse casal, ok? Um outro detalhe importante. Então, nesse caso, você tem que fazer referência a esses itens exigidos no artigo 731. Quanto à questão da inexistência de bens a serem partilhados, quanto à questão da pensão entre os cônjuges, na prática, normalmente, eles dispensam o exercício desse direito, normalmente cada cônjuge tem condição, né, de se manter, e estabelecer aí quanto à questão da guarda, e nesse caso específico, a guarda ela vai ser unilateral. Nós tivemos uma situação aí que na petição constou que a guarda seria compartilhada, mas na situação problema já foi apontado expressamente que o casal ele está optando pela guarda unilateral. Então, nós temos que colocar a guarda unilateral nesse caso, não é mesmo? Temos que destacar também a questão do direito de convivência. Então, como é que vai ser o direito de visita? Vai ser livre, final de semana alternado? Como que vai ser estabelecido? E aí vai ser pactuado consensualmente também entre o casal. E a pensão para os filhos, que é um requisito aí também muito importante, tem que ser consignado em conformidade com a necessidade e a possibilidade. Um outro detalhe, se você pretender pleitear gratuidade para o casal, é importante colocar um tópico na parte final da sua fundamentação, destacando o direito à gratuidade de justiça, mencionando a condição financeira de cada um e também as razões que justificam o pedido de deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao casal. Nesse caso, gente, não há necessidade de solicitar a designação de audiência de conciliação ou mediação. Por quê? Qual o objetivo da audiência de mediação ou conciliação? As partes, elas deliberarem a fim de obter a autocomposição para um litígio, para um conflito. Nesse caso, nós já temos o acordo pré-estabelecido, então não há necessidade da audiência de conciliação. Se o juiz entender necessário, ele marca a audiência aí para a ratificação desse acordo firmado entre os cônjuges. Mas não é necessário, até por uma questão aí de celeridade, não é necessário você solicitar a designação de audiência de conciliação ou mediação. Diferentemente, ocorre nas hipóteses de divórcio litigioso. Aí você vai respeitar o requisito e solicitar a designação da audiência, ok? Mais um detalhe aí importante. Bem, agora a gente passa, portanto, para a parte final, para a parte dos pedidos. Lembrando, gente, que uma petição similar a essa, ela poderia ser encaminhada ao cartório. Se não fosse o filho menor, esse divórcio poderia ser feito diretamente em cartório, procedimento extrajudicial que tem contribuído significativamente para a celeridade e a efetividade das pretensões de divórcio. Não é o caso
já que nós temos aí uma filha menor e, por essa razão, o pedido deve ser feito judicialmente. Mas o fato de ser consensual, ele também colabora bastante para simplificar todo o trâmite processual. Vamos então para a parte dos pedidos, a parte final. A parte de pedidos aí é bem simples, considerando até a simplicidade também da própria petição e da própria demanda em razão da sua natureza. Quais os pedidos? Primeiro detalhe importante sobre os pedidos. Alguns colocaram nas petições o pedido de prioridade processual com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendo não ser o caso, já que não é uma situação em que a criança está em risco. Apenas haverá a regulamentação da guarda, do direito de visita e a definição quanto à pensão alimentícia como consequência do próprio divórcio. Mas não é o caso de se pleitear aquela prioridade processual com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós passamos aí para o primeiro pedido, que pode ser o da gratuidade de justiça. Claro que você tem que analisar caso a caso, verificar se o seu cliente realmente merece a gratuidade. Às vezes ele tem uma condição financeira muito favorável e aí não há justificativa para a apresentação do pedido de gratuidade. Mas aí você tem que analisar caso a caso. Depois nós passamos para o pedido de intimação do Ministério Público. Nesse caso é importante, considerando que tem um interesse de menor, a causa versa sobre situação que envolve estado de pessoa, direito indisponível e, nesse caso, a pensão alimentícia, né, sendo discutida aí para a menor de idade. Então é importante a intimação do Ministério Público para intervir no feito na sua condição aí de fiscal da ordem jurídica. Depois nós vamos passar já para o pedido de procedência, que na presente ação seja julgado procedente o pedido, com a decretação do divórcio e a homologação do acordo nos termos firmados, nos termos pactuados, informados anteriormente, né? Ou seja, no tocante à questão da pensão alimentícia entre os cônjuges, você pode estabelecer uma pensão ou informar que os cônjuges eles abrem mão do exercício desse direito, quanto à questão da guarda, do direito de visita e da pensão dos filhos. No mais, você vai pleitear a homologação desse acordo, pugnar pelos meios de prova, genericamente apenas, apresentar o valor da causa, aí como nós temos apenas a questão da pensão alimentícia, que é economicamente aferível, você pode usar como critério 12 vezes o valor do pedido de pensão para estabelecer o valor da causa. Nós tivemos alguns valores aqui, R$ 1.000, R$ 2.000, aí são valores mais baixos. Mas o valor da causa aí, ele pode corresponder ao valor da pensão. Depois você encerra com cidade, data e assinatura do advogado. Então esses são os detalhes, as peculiaridades para a elaboração de uma petição inicial de uma ação de divórcio. Muitíssimo obrigado a todos vocês.